em Mateus, capítulo 3, versículos 1 a 12. Assim diz a palavra de Deus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreender o significado deste texto bíblico e que possamos crescer em nossa vida espiritual. Nós te pedimos agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Já estamos em clima de Natal. Época de muita alegria, muito divertimento. Os shoppings estão lotados, os estacionamentos abarrotados de carros. Mesmo com pouco dinheiro, mesmo em plena crise econômica, as pessoas estão comprando e comprando cada vez mais. Clima de final de ano. Apesar da onda de gripe, parece que muitas pessoas já estão aliviadas, porque aparentemente já cessou a fase mais crítica da pandemia pelo Covid. Ainda mais que estamos com praticamente 100% da população adulta vacinada em São Paulo. O índice de mortes por Covid caiu drasticamente. Então, as pessoas já estão se sentindo mais livres para sair e para se divertir. Mas, como cristãos, é importante nós nos perguntarmos se, de fato, estamos preparados para o espírito natalino. Quando eu falo espírito natalino, não estou me referindo, obviamente, ao espírito comercial, ao espírito festivo do Natal. Mas estou me referindo particularmente
ao significado espiritual do nascimento histórico do Senhor Jesus. Nessa época de tanto comércio, de tanta troca de presentes, amigo secreto, será que realmente nós conseguimos parar para entender o que de fato significa o Natal do ponto de vista espiritual em nossas vidas? Nesse aspecto, o profeta João Batista teve um papel essencial. João Batista foi um precursor do Senhor Jesus. E ele, à semelhança do profeta Elias, foi enviado para falar sobre a proximidade da vinda do Salvador. João Batista exerceu um cargo didático, pedagógico, no sentido de preparar o povo de Israel, e nesse aspecto, por extensão, toda a humanidade, para a vinda do Messias. Para nós compreendermos o Natal, é importante, para nós compreendermos o Espírito Natal, é importante nós entendermos a mensagem do profeta João Batista. A mensagem de João Batista nos prepara para compreender o significado espiritual da vinda de Jesus Cristo. Em que consiste a mensagem de João Batista? A mensagem de João contém 3 elementos essenciais. O primeiro elemento é a proximidade do reino dos céus. Hoje, quando nós falamos em reino, considerando que a maior parte dos países não tem reis, essa linguagem pode parecer um pouco estranha para nós. Reino de Deus. Hoje nós temos primeiros ministros, nós temos presidentes. Dificilmente nós temos reis. Temos a Inglaterra com rainha. Temos alguns países na Europa, como a Espanha, que ainda têm reis, mas são figuras mais representativas, não têm tanto poder de domínio na política moderna. Quando a Bíblia fala em reino de Deus, ela usa uma linguagem apropriada à época em que ela foi escrita. Na época, os reis mandavam bastante. Eles não simplesmente representavam o Estado do ponto de vista diplomático, não. Os reis tinham um grande poder de domínio sobre o povo. E um dos temas mais importantes do Antigo Testamento era a vinda do reino de Deus. O objetivo, na verdade, do Antigo Testamento, se nós prestarmos atenção na mensagem dos profetas, era preparar espiritualmente o povo de Israel para um futuro reino. Um reino diferente de todos os demais reinos que o mundo já vivenciou. Hoje, quando nós assistimos aos noticiários e ouvimos informações que nos deixam tristes, como, por exemplo, doenças que já foram extintas, estão voltando. Agora nós corremos o risco de termos a poliomielite de novo em nosso meio. Poliomielite que já havia sido erradicada há algumas décadas. Nós estamos voltando a índices de mortalidade infantil no mundo, em algumas regiões
semelhantes às da era pré-científica, e estamos em 2021, a criminalidade aumentando, a desigualdade social se tornando mais acentuada. Quando nós escutamos notícias assim e ficamos deprimidos, angustiados, o que nós sonhamos? Sonhamos com algum tipo de governo futuro em que essas mazelas não existam mais. Nós sonhamos com um governo futuro em que haja leis justas que valham para todas as pessoas, sem exceção. Nós sonhamos com um governo futuro em que todas as pessoas, independentemente de sua classe social ou de sua religião, possam ter acesso à educação, à saúde, em que as pessoas possam viver em uma habitação que lhes dê minimamente o conforto para se sentirem dignas. Esse é o nosso sonho. Mas esse era justamente o sonho dos profetas do Antigo Testamento. E os profetas do Antigo Testamento, quando se dirigiam à nação de Israel, diziam assim, em linhas gerais: olha, hoje nós temos muita injustiça, nós temos muita violência, nós temos muita desigualdade social, os reis vivem em palácios, mas a maior parte da população vive de maneira miserável, mas um dia isso vai acabar. Um dia vai surgir um governante na terra que vai estabelecer um governo completamente diferente. E esse futuro governante será um representante de Deus. Na verdade, ele não só será um representante de Deus, ele será a própria manifestação visível de Deus na terra. E como ele sabe todas as coisas, porque ele é Deus em sua essência, o seu governo será absolutamente justo. Não haverá mais crueldade, não haverá mais violência, não haverá mais desigualdade social, não haverá mais nenhum tipo de injustiça. Nesse governo, todos reconhecerão o Criador. Nesse governo, todos louvarão o Criador. E esse representante é o Messias. Então, o Antigo Testamento preparava o povo de Israel para esse futuro governo em que um representante de Deus, que seria em essência o próprio Deus, iria governar o mundo todo com absoluta justiça e retidão. E o povo de Israel, então, aguardava com ansiedade esse governante. E João Batista cumpriu o papel histórico de dizer ao povo de Israel, e por conseguinte a toda a humanidade, esse governante já está entre nós. Ele já está aqui, ele já nasceu. Eu não sou digno sequer de levar as suas sandálias. Essa é a frase que João Batista disse ao próprio Jesus. Esse governante prometido pelas escrituras hebraicas é o Senhor Jesus Cristo, cujo nascimento nós celebramos simbolicamente no Ocidente no dia 25 de dezembro. Digo simbolicamente porque, do ponto de vista histórico, sabe-se que não corresponde à data em que
Jesus nasceu. Pela descrição dos fatos que ocorreram nos evangelhos, sabemos que isso se deu em torno de março, abril, mas por uma adequação histórica de uma festividade romana, passou-se a celebrar o Natal no dia 25 de dezembro. Não importa. O importante é nós celebrarmos o significado espiritual da data, que é o nascimento de Jesus. E Jesus representa a presença do reino de Deus entre nós. Uma vez perguntaram para Jesus, mas Jesus, tudo bem, a gente entendeu o que João Batista disse, a gente tem uma noção das escrituras do Antigo Testamento, que bom, o Senhor veio instalar o reino de Deus, mas parece que as coisas não mudaram muito. E provavelmente você e eu já nos fizemos essa observação várias vezes. Toda essa justiça, retidão, essa maravilha toda retratada nas profecias do Antigo Testamento, e que apontam para Jesus como governante ideal, tudo isso parece não se encaixar muito no que hoje nós vivenciamos. Nós ainda vivemos muitas injustiças, e às vezes nós nos perguntamos, mas Jesus não é o Messias, ele não veio instalar o reino de Deus. Então alguns discípulos já naquela época, percebendo essa discrepância, esse antagonismo entre o que a Bíblia fala e o que a realidade diz, chegaram para Jesus e falaram: mestre, mas quais serão os sinais da vinda do reino de Deus? Haverá relâmpagos fantásticos indicando que o Senhor finalmente instalou o seu reino? Haverá carruagens de fogo percorrendo os céus de um lado para o outro, para que as pessoas percebam que o Senhor é o Rei, o Messias? E Jesus respondeu: o reino não virá com visível aparência. O reino está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Você é o reino de Deus. Você que está hoje sentado aqui, louvando a Deus, escutando a mensagem da palavra, o reino de Deus está dentro de você. O reino começa com a transformação da minha vida e da sua vida. Não haverá nenhuma manifestação exterior do reino de Deus se nós não formos transformados. Um dia, realmente, todo o universo será a manifestação plena e perfeita da presença de Deus. Esse dia está longe, viu? Não é hoje à tarde, nem amanhã, nem semana que vem. Porque a humanidade ainda tem muito e muito e muito para aprender. Nós temos muito para aprender ainda. Temos muita coisa para mudar em nosso temperamento, em nosso comportamento, em nossas atitudes. Mas o reino já está aqui. O reino é você. E cabe a você e a mim ajudarmos a transformar esse mundo, de fato, na manifestação visível do reino de Deus. E o segundo elemento da mensagem de João Batista, que nos prepara para celebrar o Natal com consciência, é o arrependimento. Vejam que João afirma para o povo que
ia procurá-lo na região do Jordão: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento é uma atitude essencial para que você e eu façamos parte da realidade do reino de Deus. O que é o arrependimento? A palavra arrependimento vem de uma palavra grega no Novo Testamento, que é metanoia. Meta de transformar, nous de atitude, de valores. Metanoia significa, no Novo Testamento, mudança de mentalidade. João Batista está dizendo para o povo de Israel: mudem de mentalidade para que vocês possam, de fato, fazer parte do reino de Deus. Mudança de mentalidade significa mudar as nossas crenças. Crenças que trazemos desde a infância. Crenças que foram implantadas em nosso consciente, em nosso subconsciente, em nosso inconsciente, pela cultura vigente. Crenças que dizem assim: você não tem valor, você não serve para nada, você nunca vai dar certo, você é um ignorante, o mundo não tem jeito, a humanidade não presta, o negócio é ficar rico mesmo, o bom da vida é a gente poder desfrutar de cada minuto com muito prazer, tirando isso, nada mais vale a pena. Crenças que moldam a nossa sociedade hoje. São crenças que nos levam à autoderrota. São crenças que nos levam ao sofrimento físico, mental, social, espiritual. Graças a essas crenças culturais que são implantadas na sociedade, as pessoas estão cada vez mais doentes, desequilibradas, necessitando de medicamentos até para poder dormir. João Batista nos convida para mudar a nossa maneira de ver a nós mesmos, a nossa maneira de ver os outros, a nossa maneira de ver o mundo. Arrepender-se significa voltar-se para Deus. Significa reconhecer a nossa alienação existencial em relação ao Criador. Significa reconhecer que somos imperfeitos, que erramos, que somos frágeis, que somos limitados, que precisamos do poder e da graça e da sabedoria de Deus em todos os momentos da nossa peregrinação aqui na terra. Arrepender-se significa reconhecer que somos pecadores e que o pecado nos condena a uma vida miserável do ponto de vista espiritual. Reconhecer que somos pecadores é o primeiro passo para buscarmos ajuda. E esta ajuda está na pessoa de Jesus Cristo. João Batista diz para as pessoas: arrependam-se, voltem-se para Deus, reconheçam a sua miséria espiritual. Reconheçam que vocês de si mesmos não podem fazer absolutamente nada para modificar o rumo e a direção da sua existência. A psicologia é muito bem-vinda, a filosofia é muito bem-vinda, a medicina é muito bem-vinda, mas nem a medicina, nem a filosofia, nem a psicologia podem dar um sentido espiritual às nossas vidas. Cada coisa no seu devido lugar. Somente Deus, por meio de Jesus Cristo, pode nos mostrar
aonde está a luz dentro do túnel. E sem a luz de Jesus, nós vamos ser errantes pela terra, batendo a cabeça em cada esquina, em cada circunstância nova com a qual nos deparamos. E esse é o terceiro elemento da mensagem de João Batista. É nós buscarmos a presença de Jesus em nossas vidas. Quando nós vimos para a igreja, quando nós louvamos a Deus, o intuito maior é nós nos conscientizarmos cada vez mais da necessidade de Cristo em nosso viver diário. Sem Cristo, nós somos como um carro sem combustível. Nós somos como um motor sem óleo. Nós não temos como funcionar direito. Nós precisamos da presença do Filho de Deus em nosso coração. E quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O objetivo desta afirmação de Jesus não é desmerecer as milhares de religiões que existem por aí e que não estão centralizadas em Jesus. O objetivo de Jesus não é ridicularizar as pessoas. O objetivo do Mestre é dizer, se vocês quiserem saber realmente como Deus pensa, como Deus sente, como Deus age, olhem para mim. Esse é o objetivo da afirmação de Jesus ao dizer que Ele é a verdade, o caminho, a vida. Jesus, através da sua compaixão, através da sua identificação com todos os seres humanos, principalmente com os que mais eram considerados marginalizados e pecadores. A fraternidade demonstrada por Jesus, o seu amor, o seu carinho para com todos, o seu desejo, a sua disponibilidade de estar pronto para nos socorrer. Esse é o caminho que nos leva para Deus. Esse é o caminho que torna o reino de Deus uma realidade cada vez mais visível na minha vida e na sua vida. Que nessa semana de Natal nós possamos estar verdadeiramente sintonizados com o objetivo da vinda de Cristo. Que possamos compreender a realidade do reino de Deus. Que possamos estar arrependidos, que possamos ter uma mudança de mentalidade, de crenças, de valores, de atitudes, que nos tornem um novo ser. E que principalmente nós possamos buscar em Jesus Cristo a nossa perfeita imagem de Deus, o nosso Criador. Que Deus nos abençoe. Menk Gartatsink, Mateusi, Yerort Kalohin Mech, das nam Megerort Hamar. Anigat ses bidi Magerde, Surp Hokiov, Ugaragov. Hofanes Magardici, o Herze, Mes Gebadrasde, Jesus Christosi Kalustin.
Ais shapatva antatskin meci. Tor mădadzenc, ovanes măgărci uherțin. Tor derhiag elanc, astudzo takavorutian, iraganutian, ev anor arjecnerun, ev tor mișt pândrenc, Iisus Hristosi, nergaiutiună, mer ghianchin meci. Astvați orne irhoscă.